Bem-vindos ao segundo episódio do Nuben Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuben Design. Aqui discutimos como a AI está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio, conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a segunda convidada do Nuben Talks, Mariana Grunski. A Mari é arquiteta, diretora criativa e referência na integração de inteligência artificial à arquitetura e ao design. Com mais de 2 anos à frente da Soma Arquitetura, já liderou mais de 200 projetos para espaços comerciais e efêmeros. Seus projetos unem criatividade e estratégia de marca. Criadora do método ArcIA, Mariana capacita arquitetos e designers a usarem a IA para tornar seus projetos mais rápidos, assertivos e criativos, sem perder o olhar crítico e humano que define a nossa profissão. Sua abordagem prática e acessível mostra que a IA não é uma ameaça, mas uma ferramenta que potencializa o talento e amplia as possibilidades do mercado. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Maria, tudo ótimo. Eu estou muito feliz de ter você aqui no Nuben Talks, nossa segunda convidada. E não precisa dizer, todo mundo sabe, eu sou grande admiradora do seu trabalho, sou mesmo fã. Para quem não sabe, a Mari está na missão de educar os arquitetos e os designers de interiores brasileiros nesse contexto de revolução digital. É um papel extremamente importante e ela está liderando esse processo. Então, fico muito feliz de ter você aqui. Espero que seja a primeira de muitas conversas nossas. Bem-vinda, Mari. Obrigada. A primeira de muitas gravadas, né? Porque tivemos muitas já antes dessa gravação. Então, a Maria virou uma amiga minha, né? Desde que a gente começou a trocar sobre inteligência artificial e arquitetura. Virou minha aluna também do curso. Então, a gente troca bastante figurinhas sobre o assunto, porque ela também Maria também super engajada, está fazendo imagens muito bonitas e está utilizando a IA no workflow. Então, juntas, vamos levar a informação para os nossos colegas arquitetos e designers sobre IA, que a gente adora IA, né? Que se pudesse ficar o dia inteiro falando sobre isso, Exato, né? Só falando sobre assunto, né? Que é o assunto do momento, assim, para quem está no nosso mercado. E eu ia começar exatamente sobre isso, né? Falando sobre isso, assim, como foi que a gente se conheceu e como que a gente entrou em contato e esse relacionamento se desenvolveu. Você lembra, Mari? Eu me lembro que eu acho que a gente se encontrou no Instagram. Eu não sei se eu que te encontrei ou você que me encontrou. Eu acho que já foi no início do ano passado, já de 2024. E aí começamos a trocar figurinhas, fizemos algumas conversas já na sequência via Zoom e encontramos muitos pontos em comuns, né? E a gente fica sempre pensando em alguma forma da gente fazer alguma coisa junto, né? E nos encontramos pessoalmente agora, né? Na Expo Revestir, foi muito legal. Sim, um momento especial, então, aquele ali. Foi um momento especial. E foi legal, porque além da gente ter assuntos em comum, acho que nos demos bem como pessoas também, enfim. Foi bem legal essa união. Seres humanos, né? Não é só artificial, né? Somos seres humanos, não somos IAs. Bom, então vou aproveitar para começar a nossa entrevista. Eu acho que a gente pode começar com você explicando o que você faz hoje, assim, e o que é que está por trás da sua prática arquitetônica, o que você faz no seu escritório? Certo. Hoje eu tenho são 2 frentes, né? O escritório, a Soma Arquitetura e a Mariana Grunski da ArcIA. E no meu escritório de arquitetura, que eu tenho já há 12 anos, eu trabalho principalmente com espaços comerciais e espaços efêmeros, então eu aplico muito o branding da marca, o visual da marca nos espaços, né? Espaços sempre, mesmo os comerciais, são sempre bem imersivos, tem bastante a cara da marca,
ou grandes shows também, faço alguns shows, eventos esportivos. Então, todos os projetos são normalmente projetos que requerem uma rapidez, assim, para ontem, né? Porque são projetos que os clientes dependem daquela finalização para, de alguma forma, isso ser revertido para a marca. Claro. Então, é sempre, conseguimos esse espaço, precisamos aparecer aqui, precisamos nos comunicar ali, ou vender o nosso produto em tal lugar. Então, é sempre muito rápido e requer uma certa criatividade também. Então, porque são sempre projetos fora da caixa. E foi aí que, pelo meu interesse nessa área já desde sempre, de branding, de arquitetura, de publicidade, de design, de marketing, que a IA começou a entrar nesse meu processo. E eu vi que não existia muito conteúdo ligado à arquitetura, mas eu queria aprender. Então, até ontem eu estava olhando no meu Instagram, na verdade, de um amigo, do meu pai até, que eu ajudei a vender umas terras dele, terras, um terreno na serra aqui. E eu fiz umas imagens em inteligência artificial em junho de 2023. Depois eu posso te mandar. Então, como naquela época nem tem tanto tempo, só que era muito no início, junho de 2023, né? As pessoas ainda não estavam, parece que foi ontem na questão de tempo, mas para IA foi há muito tempo. Então, naquela época eu já estava testando possibilidades com imagens de IA e correndo atrás desse conhecimento para conseguir aplicar no meu trabalho. Então, daí eu comecei a estudar, fazer cursos, seguir pessoas que falavam sobre o assunto, não só poucos em arquitetura, né? Então a gente tinha que entender como é que ele fazia para aquela área de publicidade, por exemplo, para reverter isso para a arquitetura, como é que funcionaria. E tudo começou com a questão das imagens, mas a gente começou a ver também com o avanço do ChatGPT que aquilo poderia potencializar muito a arquitetura também em toda a parte de organizacional, né? Em todas as etapas, desde o briefing ao projeto executivo até a própria gestão do escritório. E aí é quando a cabeça faz bum, nossa, tem muita coisa, né? Isso aqui vai mudar a nossa forma de trabalhar. Isso aqui as coisas vão simplesmente nós vamos mudar a nossa forma de trabalhar, nosso jeito, nossas etapas, como as coisas vão ser feitas. E passo a passo fui vendo também uma oportunidade de ensino, porque já que tinha esse buraco e eu sabia sobre o assunto, tive uma oportunidade assim de ensino e de mostrar o meu trabalho. E aí nessas conversas, né, com você, com os amigos, arquitetos, com pessoas que eu já fazia cursos de outras, por exemplo, a Juliana Campelo, arquiteta, que tem um curso super legal de gestão para escritórios, eu fazia o curso dela e ela viu também essa oportunidade, me chamou para dar um workshop com ela, e aí as coisas foram acontecendo, e quando eu vi, eu estava assim, de uma certa forma, pioneira falando sobre o assunto nas redes sociais, né? Claro que existem pessoas que estão dentro da tecnologia em si, muito antes de mim, mas como aplicação mesmo no dia a dia do escritório, e mostrando isso nas redes, acho que fui um pouco pioneira nesse sentido, assim. Enfim, foi bastante mais ou menos isso. Não, voltando um pouquinho nessa introdução que você fez, porque é verdade, assim, acho que considerando como você criou o seu approach, a sua estratégia dentro do Instagram, e que foi realmente como a gente se conectou, era muito no início, né? Então, como você falou, você já estava mexendo em inteligência artificial em 2023. Eu também estava, na verdade, foi o que me impulsionou a abrir uma conta no Instagram, eu tenho imagens demais, eu fiz muita coisa já, né? Então, vou começar a mostrar um pouco. E eu adorei, assim, que a gente teve essa oportunidade de se conhecer através desse meio. E é muito legal observar que em um período de tempo muito pequeno, essa coisa que para mim começou realmente como produção de imagens, porque eu fiquei muito impressionada com a capacidade das ferramentas, especialmente o Midjourney, né? Então, eu fiquei fascinada, eu achava, porque a gente sabe como arquiteto o quanto custa
de tempo e recurso para gerar uma imagem tão, Muito. né? E aquilo ali era instantâneo. Com o meu primeiro prompt, eu mandei para várias pessoas. Eu falei, gente, olha isso, o que é isso, sabe? Mas o que eu gosto bastante do seu approach é que você já começou depois dessa fase, né? Assim, pelo menos no meu caso da questão das imagens, você já muito cedo começou a entender que a questão era mais holística, ela era mais geral. Então, não é só a geração de imagem, não é só eu vou produzir o que eu falei no outro episódio, o eye candy. Eu vou. O que é? Como que eu faço para implementar essas ferramentas, não só para geração de imagem, mas para gestão de escritório. E eu acho que tem o fator de você ser empresária já há muito tempo e já ter essa visão, né, Sim. no seu DNA, especialmente conectado com projetos de arquitetura efêmera, que faz com que você já tenha que pensar com uma rapidez que é maior do que um projeto tradicional. Residencial. E aí uma coisa se conectou com a outra, né? Então você. Sim, os astros se alinharam. É muito bacana. Eu acho que aí falando sobre a parte educacional, assim, hoje eu percebo que o trabalho que você está fazendo vem com uma carga de responsabilidade muito grande também, porque o que começou de uma forma espontânea agora é realmente assim, educando as pessoas, e as pessoas estão vindo para o seu curso, e especialmente esse ano a gente ainda vai falar sobre isso. Parece que o mercado está em polvorosa, porque é muita mudança e viu agora, né? Parece que muito viu rápido, então preciso implementar imediatamente. Então, é um momento especial e eu estou muito feliz de estar aqui no Nuvem Talks falando sobre isso, porque eu acho que com essa velocidade a gente tem que conversar também. Dar um passo para trás, um passo atrás e conversar. Então, você é empresária, seu escritório chama Soma, e você faz projetos de arquitetura temporária, mas faz também projetos de arquitetura que não é permanente. Eu faço também permanente. Mas mais conectada com essa parte de serviços e menos residencial, ou você tem uma gama mais variada? Olha, eu até faço, já fiz residencial, mas muito pouco, né? Então, quando eu pego residencial, às vezes, por exemplo, é uma área externa, né? Então, vamos fazer aqui a piscina, o spa, a sauna, o jardim, né? As áreas de lazer. Faço muito pouco interiores. Já fiz algumas vezes, mas não é o meu foco. O meu cliente é principalmente pessoa jurídica, né? Então, muito mais do que a pessoa física em si e pessoas que tenham necessidade de projetos residenciais, né? São projetos mais comerciais. E aí tem alguns cases importantes, assim, principalmente em Florianópolis, em que tem alguns espaços comerciais da cidade que eu fiz, principalmente quando tem eventos também, eu acabo atendendo as grandes marcas aqui em Florianópolis, na parte de cenografia. Eu faço também a parte de PPCI, que é a parte dos bombeiros, né? É o projeto preventivo contra incêndio. Então, esses eventos... e uma coisa acaba conectando a outra, porque para você fazer um projeto para um evento, você precisa seguir as normas, né, dos bombeiros. Sim. A segurança sempre em primeiro lugar. E quando a gente une uma coisa a outra, né, o projeto do evento com o projeto preventivo, os resultados são bem mais satisfatórios e até mais rápidos, né, para não ter que ter aquela compatibilização das duas equipes. Eu já faço tudo, já faço a implementação da obra, já faço a parte 360 mesmo do projeto, né, junto com os clientes. Então é isso, assim, essa é meus principais trabalhos, assim, são esses. Quem quiser olhar, Soma Arquitetura, meu Instagram. Perfeito. Bom, então já que a gente está falando da Soma e está falando da sua prática e está falando do seu conhecimento em relação à IA e está falando também sobre como as coisas mudaram no cenário atual, eu vou fazer a pergunta que eu acho a pergunta principal que a gente faz aqui na Nuvem, que é:
sobre processo, né? Então, na verdade, o foco aqui é sempre trazer a implementação de inteligência artificial em projetos para a realidade. E eu sempre fui muito curiosa para saber como que você faz, assim, para além das aulas e dos aprendizados que a gente teve nos seus workshops, etc. Como que você usa inteligência artificial na prática? Como que funciona no seu escritório? Também em todas as etapas. Também como eu mostro, né, no Instagram, também em todas as etapas e de acordo com o projeto também. Então, por exemplo, um dos meus clientes atuais tem alguns eventos de surf pelo Brasil e eu estou verificando a questão do projeto preventivo contra incêndio, o PPCI, né, que a gente fala, verificando se está tudo de acordo com os bombeiros de cada um dos estados que esse evento vai ocorrer. Então, eu não tenho de cabeça as normas para cada um desses estados, né? Então, eu baixo na internet, dentro do site dos bombeiros, jogo para dentro do chat GPT, faço um GPT personalizado e já começo daí. Então, eu consigo questionar o GPT a respeito daquelas normas e consigo também ir tirando dúvidas. E eu gosto muito de usar o microfone do chat GPT no celular. Não sei se vocês já usaram por aí. Mas não é o falar naquele formato que é natural, não é esse. É você abrir o chat GPT e clicar naquele microfoninho que tem lá embaixo e ficar falando blá, 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 blá. Quando você terminar de falar, você dá um ok e ele vai transcrever a sua fala. Texto. Você dá o ok de novo e ele te responde em texto. Peraí, me explica, por quê? Por que essa técnica? Me conta. Por que eu gosto assim? Porque eu acho que a fala natural ainda não é tão natural assim. Não. Porque a gente está falando, dele meio que interrompe. Se eu, por exemplo, começar a falar com o chat GPT naquela versão que é a conversa natural, e se por algum momento eu fizer uma pausa para pensar alguma coisa, ele já quer me responder. E ele vai querer me responder no formato que ele acha que deve. Só que se eu usar o microfone, eu consigo concluir o meu raciocínio. Então, por exemplo, vou falar sobre o briefing de um projeto. Quando eu chegar ao final de tudo que eu falei, eu posso dizer assim: por favor, faça um resumo, ou por favor, me diga o que você achou, ou e o por favor, né? Por favor. Sempre, por favor. Então, sempre antes que eles se revoltem contra a gente. Então, essa é uma das formas que eu mais uso, é imputando dados no chat GPT e conversando com ele no microfone. Eu não, antes do chat GPT, se eu tinha que falar com alguém, eu estava no fone e andando. Era incrível. Eu não consigo ficar parada resolvendo, escrevendo. Eu pegava meu fone, às vezes obras, eu estou na obra, estava falando, resolvendo coisa. Agora eu faço a mesma coisa só com o chat GPT. Aqui com o chat GPT. Eu fico falando e fico resolvendo todas as demandas do projeto dentro do chat GPT. Então, o que eu citei agora foi uma questão de normas, mas eu posso fazer de outras questões também. Então, sugestões de materiais, por exemplo. Eu gosto muito de pedir sugestões de materiais e pedindo para ele acessar a internet. Porque ele me traz... Eu não sei de cabeça ninguém sabe, né? Todas as possibilidades de materiais que existem no mercado, né? A gente vai a feiras como a Expo Revestir e fica sempre ligado nas marcas, mas a gente não sabe tudo. Então, o ChatGPT, quando você pede para ele buscar na internet, ele também te traz uma lista de sugestões de tal coisa, né? Então, por exemplo, eu quero que aquela parede daquele bar que eu tô projetando seja preta. Só que eu já sei que a tinta preta ela é muito difícil de manutenção. Você coloca a mão, ela fica mancha, ela fica marcada, ela mancha de branco, tudo mais. Tá? Como é que eu vou fazer? Também no chat GPT eu posso começar com ele sem acessar a internet. Aí fica a dica. Eu começo no brainstorm sem acessar a internet. Porque se eu começar essa série de perguntas com a internet acionada, ele vai direto buscar na internet. Só que eu gosto que ele busque primeiro na base de conhecimento dele.
E aí, quando eu quero informações que têm a ver com marcas e empresas, por exemplo, sugestões de materiais, aí eu gosto de levar para a internet. Enfim, Entendi. poderia ficar aqui, a gente poderia ficar horas contando algumas possibilidades, mas eu acho que o pulo do gato está no falar no microfone, né? Eu acho Entendi. que ele. E uma coisa muito legal de se fazer é quando você está com alguma coisa já definida, desenhada, seja à mão, seja no AutoCAD, é você tirar uma foto e mandar para o ChatGPT. Então, se você tem alguma dúvida daquele layout, ou de como é que aquilo vai ser construído, também você consegue tirar foto e mandar para o ChatGPT. Então, vi uma referência. Posso utilizar ele até como Google Lens. Mando para o ChatGPT e pergunto como é que eu consigo adquirir isso, como instalar aquilo. E aí vai. E aí vai. Bom, eu estou curiosa, então eu vou fazer algumas perguntas em relação a isso. Tá. Você já citou a questão do código, você citou a questão de conversar, a questão de precificação de materiais, a questão de sugestão de materiais. Enfim, tem uma gama aí de coisas que você está falando que você usa muito o ChatGPT para te ajudar. E eu acho que é realmente assim, uma ferramenta incrível. Eu tenho curiosidade em relação à organização, né? Porque a gente sabe que pode ficar um pouco caótico, né? Essa coisa do ChatGPT, criar muitos chats. E a gente sabe que o arquiteto depende muito de uma organização, de uma estrutura, né? Então, assim, a gente já é educado desde sempre a ter organização de um file structure, né? Tipo, uma organização de arquivos, organização de clientes, organização de contratos, etc, etc. Quando chega um cliente para você, você abre um chat GPT ou um chat específico para um cliente, para cada cliente. Você cria um GPT para cada cliente. Conta para a gente aí qual que é o seu segredo em relação a essa coisa de estruturação do escritório e organização dessas conversas. Legal. Antes da gente utilizar a inteligência artificial, eu sugiro que tenha o escritório mais ou menos organizado. Ou, né, eu tenho até uma aula que eu falo sobre isso. Você pode seguir 2 caminhos. Se você não tem um escritório organizado, você pode pedir ajuda para a IA para organizar, que é excelente. Se você já tem organizado, ainda melhor, porque a IA vai potencializar o que você já tem e você pode pegar essa sua organização e explicar para o ChatGPT como é e manter aquilo melhorado, né? Digamos que você não tenha nada organizado, que você está recém-formado e não tem nada organizado, as IAs podem te ajudar a organizar. Existem cursos voltados para gestão que são excelentes. Buscar conhecimento para deixar isso organizado. Uma vez que você tem isso organizado, e daí cada escritório trabalha de uma forma diferente, eu, por exemplo, mas eu acho que todos são muito parecidos, né? Quais são as etapas dentro do meu escritório? O cliente chega com uma demanda, eu faço a proposta, então esse é o primeiro material que eu tenho, que é uma proposta. Quando ele dá um ok, a gente faz um contrato ou não. Eu tenho muitos clientes recorrentes, sabe? De empresas que me contratam há desde o começo do escritório. Então, a gente já tem uma dinâmica assim de nem tem contrato, a gente dá um ok no e-mail. Não é o que eu recomendo a todos. Prática não recomendável. Não recomendada. Não. E aí, bom, trocamos e-mail e eu começo a elaborar o projeto que me foi solicitado. Tem os prazos, tem as etapas de projeto, o estudo preliminar, o anteprojeto, o 3D. Não, antes do anteprojeto vem o 3D, depois vem o anteprojeto, depois vem o projeto executivo, e depois vem a execução da obra. Mais ou menos são essas, em resumo, são essas as minhas etapas. E aí eu vou aplicando onde eu acredito que a IA vai me ajudar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um briefing com o meu cliente, a gente faz uma reunião. Quando eu faço essa reunião, eu gravo essa reunião. Quando eu gravo essa reunião, eu tenho a transcrição dessa gravação. E essa transcrição vai me servir para muitas coisas, inclusive para eu criar um GPT personalizado daquele cliente. Então, aí eu crio o GPT personalizado daquele cliente com todas as informações dele.
Então, eu consigo colocar essa transcrição de briefing, eu consigo colocar as referências, eu consigo colocar o endereço da obra e as características do lugar. Digamos, um dos clientes que eu utilizei bastante era uma espécie de um espaço que era auditório, com salas de reunião e uma área de lounge de recepção. Certo. Então, eu adicionei várias informações de briefing, de referências, do lugar, das áreas. Não, então aqui esse acesso tem tanto de área, aqui dessa área de auditório tem tanto, eu quero botar o máximo de pessoas aqui nesse auditório, com mesas precisava ter mesas para as pessoas, são aulas, né? Então as pessoas precisavam anotar nas mesas. As mesas já tinham uma dimensão pré-determinada que eles iam reutilizar. Então, eu fui colocando essas informações nesse GPT personalizado, que não é, para quem está escutando aqui e não sabe, o GPT personalizado não é o mesmo que o chat GPT. Ele é uma ferramenta dentro do chat GPT, tem gente que chama de assistente chat GPT, que você cria um chat específico sobre aquele cliente, ou sobre um assunto, ou sobre normas, ou sobre o que você quiser, e coloca uma base de conhecimento ali de PDF, de imagens, de transcrições, o que você quiser. Agora o chat GPT também tem o tal do projetos, que também funciona um pouco como o GPT personalizado, mas você pode colocar todos os chats daquele assunto dentro desse GPT projetos. Então também é bem legal. Mas me perdi falando sobre onde é que eu usava a IA no meu processo de arquitetura, né? Na verdade era isso, como que começa e como que você se organiza, porque a gente tem sempre uma curiosidade, então você usa, inclusive você tem uma aula sobre isso, né, de como criar um GPT personalizado, eu assisti essa aula, super recomendo para quem não viu ainda, vai buscar, porque é super útil, uma ferramenta super útil. Tem no YouTube, gratuita, essa aula. Exato, e é bacana porque você centraliza ali, né, a informação do cliente. Então, esse ambiente que você está criando, ele inclui, né, a gravação. A dica da gravação adorei, acho que é uma dica de ouro também. Pega a gravação, pega o transcript, porque aí não fica dúvida sobre o que são os requerimentos do cliente. Cria esse GPT e passa a alimentar o GPT. Esse Projetos ainda estou curiosa, eu imagino que você vai fazer algum workshop para explicar para as pessoas como funciona. É novidade para mim. É recente, Aham. mas assim, na verdade é como se você organizasse o chat em pastas. Então eu posso, porque a gente faz vários chats, né? Abre várias abas de chat durante um dia. Então você pode organizar todos aqueles chats em uma pasta Ok, organização de determinado assunto. É bem legal. Vou dar uma dica também em relação ao briefing, tá? Se você utilizar o Zoom já tem briefing da transcrição, da gravação da reunião, né? Se você utilizar o Zoom no modo pago, eu não sei se tem no gratuito, tá? Ele já, assim que termina a reunião, ele já te manda um e-mail com o resumo da reunião. Então, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, ficou decidido tal coisa, os próximos passos são esses e aqueles. Então, também é bem interessante. E eu queria também fazer um parênteses que a inteligência artificial, a gente sabe que ela pode ser aplicada em todas as etapas de projeto e cada etapa tem uma particularidade. Só que o que às vezes funciona para mim ou para você não vai funcionar para todo mundo. Então, por exemplo, eu poderia listar todos os passos como eu uso a inteligência artificial dentro do meu trabalho, dentro da minha prática. Mas talvez isso não funcione para um outro arquiteto. Então, eu gosto muito de dizer que o arquiteto tem que utilizar a IA onde o calo mais aperta, onde você tem onde os desafios são maiores. Porque existem escritórios ou arquitetos que trabalham de forma individual que têm mais dificuldade em organização. Então, pega a IA para te ajudar a organizar. Eu tenho dificuldade em renderização. Puxa, eu não sei renderizar, não quero aprender. Pega. Não, eu adoro renderizar, eu faço rapidinho aqui, fica ótimo, mas eu tenho dificuldade em fazer o projeto executivo. Então, pega a IA no projeto executivo.
Não existe uma fórmula mágica e não existe um passo a passo replicável a todos. A inteligência artificial, sim, ela vai, cada vez mais ela vai ser possível em tudo que existe de tarefa, de demanda, só que você precisa aplicar em tudo, será? Será que não é importante você ter o seu olhar humano em todas as etapas, na verdade, né? E mesmo que você defina que aquela etapa vá ser uma etapa que a inteligência artificial vai te ajudar, sempre ter o olhar crítico para os resultados. É importantíssimo também que esses resultados tenham o olhar do arquiteto para que realmente fique mesmo satisfatório, né? É isso. Sim, concordo com você. Eu acho que a gente tem que fazer uma autorreflexão do que é necessário, né? Então não adianta, eu acho que esse é um ponto muito legal que você está tocando, que as pessoas querem aprender, mas como existe é quase como se o processo de design ele viesse já há muito tempo de alguma maneira bem engessado, né? E isso gera um certo conforto para as pessoas, porque elas sabem exatamente o que elas têm que fazer, e aí, mais ou menos, dependendo das diferentes práticas, você dá mais ênfase para uma fase, dá mais ênfase para outra, mas de forma geral você sabe qual é a história que tem que ser contada, que tem começo, meio e fim. E qual é o range de ferramentas que você pode utilizar e etc. Com inteligência artificial mudou um pouco, né? Então você tem muita opção de ferramentas, de plataformas e de jeitos e de técnicas para melhorar essas fases, para deixar o projeto mais eficiente, mas só você, com seu olhar crítico, de entender aonde o calo aperta, como você falou, para saber começar a trilhar esse caminho, né? Porque muita gente chega para você, eu imagino, para mim chegam também e falam, mas qual que é a melhor ferramenta? Sim, depende do que você está fazendo, o que você quer fazer, né? E em que fase? Então, tem, obviamente, um range de uma quantidade de ferramentas que estão disponíveis que o arquiteto ou designer de interiores pode acessar, mas você tem que fazer uma análise mais profunda e crítica de como você trabalha para saber implementar, né? É isso. Falou assim, concordo no que você disse. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficam também inseguras quando a gente fala isso, né? Ah, meu Deus, mas é muita coisa, eu não sei o meu processo, onde é que o meu calapé, não sei. Então, o que eu digo para essas pessoas que não sabem como começar? ChatGPT. Ah, porque o Cloud é melhor naquilo lá, o Perplexity não sei o quê. Ai, para imagem eu uso o Leonardo AI. Não, ChatGPT até para imagem. Esquece qualquer coisa. Comece com o ChatGPT. Entenda o ChatGPT. Agora ele está desde o dia 25 de março que a nossa vida mudou com as atualizações de imagem do chat. O mundo mudou com as atualizações do ChatGPT. Esquece todo o resto. Depois você descobre outras coisas, né? Você vai descobrir o Midjourney, que para imagens ele ainda é o melhor, né? Dizem que o Claude é melhor para copy, né? Digamos, do teu brand, da tua fala, da tua história, dizem que é melhor. Eu até utilizo, mas se a gente for ficar querendo utilizar todas, eu acho que fica um processo um pouco cansativo e chato, né? Então foca nas melhores. E qual é a melhor para você? Teste outras. Mas se eu puder dar uma sugestão para quem nunca usou, vá no ChatGPT, vá só no ChatGPT. Descubra, né? Descobre como utilizar o ChatGPT, vá a fundo, porque tem 1001 possibilidades, e o ChatGPT você vai utilizar ele agora mais do que nunca em todas as etapas. Né? Ele vai ser tipo assim, o rei das inteligências artificiais, é o ChatGPT. Bom, hoje né? Depois você vai descobrindo outras, que tem tantas outras legais. Mas eu acho que para quem pergunta, mas qual que eu vou usar? ChatGPT. ChatGPT.
Bacana. Bom, isso já se conecta aí com a próxima pergunta, mas antes da gente chegar lá, eu queria saber um pouquinho mais. Então, você falou ali do início, você falou da parte de gerenciamento de informação em relação a acabamentos, etc. A parte criativa, eu estou assumindo que você usa o Midjourney, que é uma ferramenta que a gente sempre fala. E aí você trabalha também, né? Tipo, com a produção de imagens, pós-edição e pós-produção. E aí você falou, inclusive, projeto executivo. Então, vamos focar um pouquinho nessa parte também. Então, é isso mesmo, é o Midjourney. Como que você evolui nessa parte? Você apresenta essas imagens para o cliente? Não apresenta, que era uma conversa que a gente estava tendo anteriormente, né? Existem formas de lidar com... Não, eu apresento, sim, apresento as imagens de inteligência artificial lá na etapa de briefing e depois na etapa de entrega final, quando é utilizada a inteligência artificial, também apresento. Eu não vejo... Você não precisa dizer que você fez no AutoCAD, nem no SketchUp, nada disso. Você fez com inteligência artificial. Se você achar que deve, pode colocar. O projeto utilizou a inteligência artificial como ferramenta de coautoria, alguma coisa assim. Mas não é algo obrigatório. Em relação ao projeto executivo, o mesmo ChatGPT já está conseguindo fazer revisões do executivo. Então, você consegue colocar uma imagem do teu executivo dentro do ChatGPT, ensinar para ele o que ele deve visualizar e te ajudar a corrigir ou te dar sugestões. Ele está cada vez mais conseguindo... Ele já te entrega resultados em DWG, né? Outros formatos também, dependendo do que a pessoa utiliza. Ele te entrega resultados nesse formato, mas ainda não são resultados excelentes, né? Ainda precisa melhorar muito. Tem outras ferramentas que utilizam junto à parametrização. Então, você movimenta o seu layout, ele o seu ambiente, ele automaticamente vai melhorando o seu layout para aquele ambiente. Então, um ambiente que tem, sei lá, 5x6, é a sala. Daí o executor, o projetista, a construtora decide que quer salas, te contrata e diz, eu quero salas menores porque a viabilidade construtiva, por qualquer motivo, quer salas menores. Quando você movimenta aquele layout, automaticamente, aquele volume, automaticamente a inteligência artificial consegue movimentar o layout. E pensando em planta baixa, isso se repete em todos os outros volumes. Movimenta um lado, a gente sabe que quando a gente está projetando, se você mexe aqui, isso vai acarretar lá do outro lado, né? Então, a inteligência artificial já é capaz de fazer isso. Quando você movimenta um pedaço de cá, ele já ajusta o lado de lá. Isso o próprio BIM já tem soluções similares, mas agora com parametrização também. E eu fiz uma reunião essa semana com uma IA que eles estão desenvolvendo, que o cliente vai conseguir, com o óculos, entrar no projeto e tocar nas coisas e já dizer o que ele gostou ou não gostou. Tipo, te dar o feedback. Só que quando ele te dá o feedback, isso automaticamente já é ajustado dentro do projeto. E aí você pode ou não, né, acatar, que eu digo, porque muitos clientes gostam de participar ativamente do projeto. Sim. E podem dar sugestões que não são funcionais. Então, cabe a você, como arquiteto, dizer, olha, isso que você sugeriu, ficou bom ou não ficou bom, ou você pode pedir para ele escolher, olha, digamos a tinta daquela parede, tem a branca, tem a cinza, e tem a verde, e você coloca lá no óculos de realidade virtual, ele vai lá e encosta naquele que ele gostou mais. Entendi. Na cozinha eu gostei mais desse revestimento, aí ele vai lá e encosta quando ele está na realidade virtual. Quando ele termina aquele tour virtual, que ele fez todas as escolhas que ele tinha que fazer, isso automaticamente já é atualizado no seu Revit ou no seu SketchUp, ou seja o que for. Você não precisa pegar, ele fez a reunião, vou lá e vou ter que atualizar. Essa é uma tecnologia que está em desenvolvimento, ela ainda não está disponível para todo mundo, mas é algo que
Daqui a pouco. Daqui a pouco, gente, é o sonho dos designers, né? Porque tem toda essa questão, especialmente na parte de definição de materiais, ou seja, Materiais. inclusive isso reforça um pouco do que a gente falou anteriormente no primeiro episódio com o Vinícius sobre a curadoria e a responsabilidade do arquiteto de estar criando, né, esse repertório. Então, o projeto é esse, mesmo que o cliente coloque um óculos de VR, quem vai estar definindo as opções é o cliente em uma fase anterior, e aí esse trabalho, esse retrabalho que você teria por fazer com um acabamento ou outro, isso aí passa a ser feito pela máquina. É Sim. realmente inacreditável e espantoso e fascinante ao mesmo tempo, né? A gente não sabe se ama, se fica assustado. E olha, valores também, tá, Maria? Valores e mobiliário. Eu fiz essa reunião com a CIA. Uau! E então, Mobiliário por exemplo, também. Então, a ferramenta consegue catalogar, né, o mobiliário e dar o valor dele, e tanto dos acabamentos. Então, o cliente, quando ele estiver escolhendo os materiais, quando for aquela parte de escolher materiais, acabamentos, imobiliário, ou seja, que fase que você vai fazer isso, ele pode, por exemplo, escolher um mármore tal para o banheiro. Foi lá, tocou, escolheu o mármore tal. Depois ele foi lá na sala e escolheu o porcelanato tal. E ele viu que ambos, quando ele fez essas duas escolhas, o orçamento dele estourou. Ele consegue ver isso. Ou você pode estar junto e orientando no final. E aí ele vai dizer, então quem sabe no banheiro eu escolho um mármore mais em conta, essa outra opção, para que caiba no meu orçamento. Isso tudo com o nosso acompanhamento. É incrível. Então, a gente está falando de uma incorporação da solução BIM, né, que tem essa coisa de quantificação e precificação, com IA, ou seja, a alteração automática, e VR, que é a visualização e a possibilidade de escolha. É realmente uma mudança absurda, assim, no processo tradicional, né? Hoje isso ainda não existe, né? O que eu consigo fazer hoje é com o próprio ChatGPT, ele dando as informações, ele vai atualizando os resultados, né? Mas de forma automática, com o cliente tocando, escolhendo, isso ainda não existe. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente passar para o último, porque, bom, a gente trocou umas mensagens essa semana, parece que o mundo está louco, acordou, né, para a necessidade de usar inteligência artificial, e eu acho que para todas as áreas, né, não só para o mercado de arquitetura, mas está um grande buzz aí para todas as áreas criativas, depois dessa atualização que o ChatGPT desenvolveu e lançou. E aí, o que eu queria saber é o seguinte, o que você acha que vai acontecer, assim, né? A gente ainda não tá meio aí sentindo ainda, está reverberando ainda, a gente não sabe exatamente qual vai ser a potencialidade futura, porque a gente ainda tem que checar muita coisa, não está vindo perfeito, é muito importante dizer isso aqui, não dá para contar 100%, vem com erro e etc. Mas o que você acha qual que é a sua previsão, assim? O que você acha que vai acontecer em termos de esse uso do ChatGPT mais especificamente em projetos de criativos? Em relação ao boom, eu acho que é o que esse boom que as pessoas estão tendo agora, a gente teve há 1 ano e meio atrás, né? E viu, meu Deus, e agora, né? A gente já está visionárias, né? Não, muita gente já sabia disso, mas eu acho que agora a grande massa está vendo também o potencial dela. Muitas pessoas ainda, uma boa parte ainda incrédula, é uma porcentagem muito pequena do mundo que utiliza o ChatGPT, então a gente está numa bolha, realmente, é uma bolha que a gente vive, porque a população, acho que não é nem 1%, parece, da população mundial que utiliza o ChatGPT, mas ainda assim, dentro da nossa bolha, isso é muito significativo, e algumas pessoas não sabiam do potencial e estão começando a enxergar o potencial e a utilizar, o que é bom. E aí, muitas pessoas ainda questionam a assertividade e a precisão das IAs, e realmente algumas não são tão precisas, mas quanto mais você for utilizando, mais você vai entender como tirar uma melhor precisão dela, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa, nós como arquitetos que temos
um desejo pela perfeição e pela precisão, até por conta dos desenhos que precisam ser entregues para serem executados, a gente precisa tirar um pouco dessa precisão, principalmente dos 3Ds, né? Porque essa precisão do 3D que o cliente vai visualizar, se não for uma incorporação, né, de um grande empreendimento que você precisa milimetricamente estar com aquilo lá entregue, se eu vou apresentar, por exemplo, uma sala para o cliente, e se o chão, o cinza é um pouquinho mais cinza, ou menos cinza, ou se aquele lustre é um pouco maior ou um pouco menor, porque a IA distorceu, ou aquela planta que era mais para a direita ficou mais para a esquerda, tipo, eu acho que são coisas que a gente não deveria se preocupar. Talvez se preocupar se for alguma coisa gritante, né? Esse sofá não era enorme, ele era... Ou então, vamos passar para fachadas, né, de edificações. Esse volume aqui não era aqui, era ali. Tudo bem, mas se forem coisas pequenas, não era tão larga, era um pouquinho menos largo. Aquela porta não era tão estreita, ela era mais larga. Então, assim, detalhes, eu acho que a gente tem que largar a mão um pouco dessa perfeição que a gente busca, porque o cliente final, a grande maioria dos clientes finais que a grande maioria dos arquitetos atende, não há necessidade dessa precisão tão alta. Não há. Então, o que a tecnologia hoje nos entrega, ela é possível. Então, você vai abrir mão daquela perfeição um pouco para ganhar tempo. O que você quer? Você quer gastar mais tempo fazendo perfeito? Ou você quer entregar logo, o cliente vai ver logo, aprovar se já está tudo certo, você vai já para a próxima fase? É uma escolha sua. É uma escolha sua. E eu acho que está muito... As coisas estão cada vez mais perfeitas, né? Então, em relação ao bom, as pessoas estão descobrindo que bom que elas estão, acho que elas vão começar a usar mais. E a precisão... O que eu acho que vai acontecer? É meio polêmico. Previsões de Mari. Previsões. Os astros. Eu acho, eu falei lá na palestra que eu fiz na Expo Revestir, que você estava presente, teve um cara até que gravou. Que eu preciso gravar isso. Eu acho que vai mudar drasticamente. Eu acredito que vai mudar drasticamente a forma com que a gente se relaciona com que a gente usa os softwares. Certo. E vai mudar também drasticamente a forma como a gente monta as nossas etapas de entrega de projeto. Então, são duas coisas que vão mudar. Softwares, por quê? A gente vai deixar de ter softwares tão complexos, eles vão ficar mais simples, porque a gente vai poder falar com eles e dizer o que a gente quer, de forma natural. A gente não vai precisar apertar 1 milhão de botões, escrever 1 milhão de textos e botar um monte de coisa, de informação, porque mal a mal são softwares complexos que a gente usa, né? Muito! ArchiCAD, AutoCAD, Revit, esses de renderização mais profissionais, eles são softwares complexos. Você precisa fazer um cursinho ali para conseguir mexer, ou, né, mexer realmente algumas semanas para ter uma certa praticidade, rapidez em utilizar. Então, as coisas vão mudar. Então, você não vai precisar ser mais um especialista num software. Você tem que ser um especialista em arquitetura. Uau! Então, é diferente, né? Eu acho que isso é muito vantajoso para quem realmente entende de arquitetura. E eu vejo alguns acadêmicos assim preocupados com isso, principalmente o mundo acadêmico, porque vai acabar com os arquitetos. Eu, sinceramente, eu acho que, pelo contrário, eu acho que quem vai se destacar é quem realmente entende de arquitetura, né? E não uma pessoa que mexe num software. Porque que legal que tem pessoas que sabem fazer visualizações arquitetônicas realistas. E tem um mercado muito grande disso, de pessoas que fazem, mas elas estão... Eu não quero desmerecer esse trabalho, porque é um trabalho também muito importante, mas ele é uma representação de um projeto que alguém fez. Então, projeto, ele é a representação, ele é a imagem? Não, a imagem não é o projeto é a definição dos espaços, a definição do layout, a definição do bem-estar
de quem vai utilizar aquele espaço, dos fluxos, das aberturas, da sustentabilidade, enfim, dependendo se for um projeto hospitalar, do bem-estar do paciente, do bem-estar da equipe, do fluxo de material limpo, fluxo de material sujo. Meu Deus, são infinitos os conhecimentos que a gente precisa ter para ser arquiteto, tanto é que a nossa faculdade é muito longa. Se a gente puder tirar da frente a representação realista, ou tirar da frente o conhecimento profundo de uma norma, e puder simplesmente consultar uma IA, então, em resumo, quem vai se destacar é o profissional que tem conhecimento da arquitetura, que é criativo, que é fora da caixa, que é um curador de resultados, e vão ficar para trás e vão ser substituídos aqueles profissionais que são muito técnicos, que são ou que são simplesmente executores de uma tarefa. Então, eles vão ser substituídos. Outras coisas vão aparecer para serem feitas, com certeza, né? Umas coisas vão desaparecer, outras vão surgir e tal. Mas nós, como arquitetos, eu acho que esse é o caminho. É cada vez menos depender de ferramentas e de máquinas, porque para você utilizar a IA, você não precisa ter uma máquina potente, porque é tudo online. Exato, exatamente. Né? Então, em resumo, especialistas, isso não sou eu só que estou dizendo, tá? Isso grandes nomes da atualidade que falam sobre inteligência artificial falam isso também, que os especialistas serão extintos. É uma frase já reconhecida, conhecida, não é minha. E eu digo a respeito algo que eu estou enxergando, que os softwares vão começar a serem usados de outra forma. E em relação... Desculpa, estou me alongando aqui. Em relação às etapas de arquitetura, sabe o que vai acontecer? A gente vai conseguir entregar 3Ds, 3D quando eu faço perspectivas realistas, antes de entregar a planta. Né? Antes de entregar a planta. Porque que é o que o cliente, principalmente a grande maioria dos clientes, pessoas físicas, de espaços residenciais, que não têm contato diário com a arquitetura, essas pessoas são leigas em planta baixa. Sim. Né? Então, muitas vezes, eles não entendem a planta baixa, eles entendem o projeto se eles conseguirem visualizar a perspectiva, se eles conseguirem colocar um óculos, se eles conseguirem tocar no material. Então, a gente vai conseguir trazer esse tipo de apresentação para o cliente de forma muito rápida, antes de eu apresentar uma planta baixa. Talvez ele nunca venha a ver a planta baixa, talvez. Ele só vai ver aquele 3D. Muito bacana. Então, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, elas estão mudando, elas não estão assim ainda, mas é o caminho que elas vão seguir. Quem não se atualizar vai ficando para trás, né? Infelizmente, não vai ser tão... Tá rápido, né? Acho que vai acontecer rápido. Acho que vai ser bem rápido. É isso. Bom, acho que isso se conecta, então, com a nossa última pergunta e o que você acabou de falar, né? A gente precisa se atualizar e estudar. Então, considerando o seu papel de educadora, né? De alguma forma, aqui na revolução digital, o que você recomendaria ou o que você aconselharia para ou um estudante de arquitetura que está prestes a se formar e ainda não tem conhecimento, ou seja, está vivendo essa transição, porque com certeza as universidades ainda não estão falando sobre esse assunto. Né? Eu vejo que algumas pós-graduações, especialmente de fora do Brasil, já tem alguns cursos dedicados, né? Que conectam design e IA, mas ainda é um processo muito lento, né? E é isso que te coloca tão na liderança, especialmente aqui no Brasil. Então, o que você diria para os estudantes e o que você diria para os arquitetos que ainda não despertaram, mas que estão interessados em despertar o olhar para essas possibilidades e para essa revolução que está acontecendo agora? Essas pessoas que ainda estão, que ainda não
como é que eu vou falar isso? Até pode cortar esse pedaço. Para as pessoas que ainda não visualizaram o que é a IA e que estão nos ouvindo aqui, talvez elas devam procurar exemplos práticos, né? Pessoas que apresentem exemplos práticos. Antes de você aprender a fazer, veja quais são os exemplos, né? Então, siga pessoas que falam sobre isso nas redes sociais, procure vídeos no YouTube. Você não precisa necessariamente sair fazendo um curso sobre isso, né? A gente tem acesso à informação tão fácil. Então, sugiro que busque essas informações. O teu perfil, Maria, tem algumas coisas, no meu, no LinkedIn tem muita coisa legal, no YouTube também, não necessariamente em arquitetura, veja de outras áreas, veja de outros mercados, para você entender quais são as possibilidades da IA. E comece utilize o ChatGPT, que foi o que a gente falou, por onde começar, né? Comece pelo ChatGPT, porque eu acho que a mente dessas pessoas, a mente das pessoas que ainda não entenderam o potencial da IA, ela vai se abrir principalmente com exemplos, né? Exemplos práticos. E entender quais são as possibilidades e usar. E é histórico, né? Também. É histórico. Então, quando a gente saiu da prancheta e foi para os computadores, foi uma revolução. E se a gente for mais atrás, a Revolução Industrial, né? São várias revoluções que foram acontecendo. E o mundo se adaptou. O mundo foi se adaptando. E quem não se adaptou foi ficando para trás. Só que eu acho que essa revolução que a gente está é mais rápida e ela é mais profunda, eu diria, do que a mudança do papel para o computador. Porque no computador, eu acho que a gente somente, por um bom tempo, a gente estava somente replicando o que estava no papel para o computador. Quando entrou o BIM, a coisa mudou um pouco, porque a gente conseguia fazer uma compatibilização melhor. Mas agora, essa revolução, ela mexe um pouco com o que a gente falou, com as etapas de projeto e com quais são os profissionais que se destacam. Então, por isso que ela é tão transformadora, né, na minha visão. Por isso que ela é tão transformadora, porque ela mexe com esse tipo de coisa. Com as etapas das entregas e com quem se destaca. Se antes se destacava o cara que sabia mexer no AutoCAD e os arquitetos que tinham um baita de um conhecimento em arquitetura sustentável não encontravam seu lugar porque não sabiam mexer no AutoCAD, tá? Tô dando um exemplo. Agora quem vai se destacar é quem sabe, quem tem um conhecimento, quem vai... E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível, eu acho isso fenomenal. Eu acho isso fenomenal. Claro. Porque é o que faz a roda girar, quem tem valores. Quem tem valores, quem trata bem o cliente, quem é honesto, quem vai... Eu vou ter mais tempo para falar com o meu cliente pessoalmente, para falar com o meu colaborador pessoalmente, para ir nos espaços, eu falei já isso numa outra aula, de tocar nos materiais e ver se aquele material é bom mesmo. Então, a revolução está aí, sabe? Por incrível que pareça, a inteligência artificial vai humanizar mais as nossas relações e vai destacar menos os técnicos e mais os criativos, os loucos, os que entendem de um assunto, os que são fora da caixa, os revolucionários. Eu acho incrível, é a vez dos artistas. É a vez dos artistas. Muito legal, eu amo essa sua fala que a inteligência artificial vai humanizar mais as nossas relações, assim, e ainda tem um caminho longo para a gente incluir mais gente nessa revolução, como você falou, ainda estamos numa bolha, poucas pessoas, mas eu acho que você está num caminho incrível de tornar isso ainda mais... Nós, Maria, nós estamos juntas nessa, estamos juntas. Juntas, tentando aí tornar isso mais acessível, tornar a conversa mais acessível, tornar as possibilidades mais acessíveis. Eu acho que você deu dicas valiosíssimas para quem quer começar, e eu agradeço demais a sua presença e a sua disponibilidade de compartilhar essa trajetória com quem estiver escutando a gente aqui.
Então, esse foi o segundo episódio do Nuvem Talks. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Maria. Obrigada pelo convite. Você. Muito obrigada, foi um prazer mesmo. E mantemos nossa conversa, né? Sim, a conversa continua, a conversa não parou, a conversa continua. Para quem quiser conhecer o trabalho da Nuvem Design, é só procurar a gente no Instagram, @NuvemDSGN, né? Nuvem Design. E a gente tem algum conteúdo sobre a gente tem os nossos projetos e a gente tem algumas dicas, algumas falas. E eu quero que você conte, Mari, aonde quem tiver interesse em fazer seu curso, em conhecer o seu trabalho, em saber em saber do seu escritório, como faz? Conta pra gente. Eu tenho, se quiser ir pelas redes sociais também, pode ser pelo Instagram, que é @Mariana Grunsky. Grunsky se escreve GRUNSCHY. Um sobrenome, gente, russo, letoniano, na verdade. Mas o sangue é bem italiano aqui. E o meu escritório é Soma Arquitetura, não é uma rede social tão atualizada como é o do Mariana Grunsky. No Mariana Grunsky eu apresento o meu método, que se chama ArcIA, e o meu método de aplicação de IA na arquitetura, e dou dicas diárias, falo sobre atualizações, falo um pouco sobre o curso também, e o site para acessar o curso é www.arcia.com. Seria isso. E tem o YouTube também, para assistir essas aulas gratuitas que você mencionou, elas estão no YouTube, no canal Mariana Grunsky também. Eu não sei se o que dá para a gente fazer é deixar na descrição desse vídeo aqui todos esses links para as pessoas que tiverem curiosidade acessar. Obrigada, Mari. Obrigada. Vem com a nuvem. Tchau, tchau.